Esses foram os dois equipamentos usados no experimento de aquecimento e resfriamento de Newton. Primeira medição, às 2h45. Segunda medição da temperatura do forno. Terceira medição da temperatura do forno. Quarta medição da temperatura do forno. Temperatura inicial do corpo de prova antes de ser colocado para aquecimento. Primeira medição do corpo de prova no forno, 77 graus Celsius. Segunda temperatura do corpo de prova no forno, 130 graus Celsius. Terceira medição da temperatura do corpo de prova, 180 graus. Quarta medição do corpo de prova, 225 graus. Quinta medição do corpo de prova, 265 graus. Sexta temperatura do corpo de prova, 300 graus. Sétima temperatura do corpo de prova, 342 graus. Oitava e última medição do corpo de prova, 365 graus. Então, para a gente fazer a comparação dos resultados práticos com teóricos, foi utilizado a equação da variação de temperatura de Newton para realizar o cálculo teórico do aquecimento do objeto. Utilizamos então a equação base, que é a variação do tempo, variação da temperatura em função do tempo, é igual a uma constante vezes a temperatura do objeto menos a temperatura do meio. Para fazer esse cálculo, utilizamos a temperatura inicial igual a 21 graus e a temperatura no primeiro segundo no primeiro minuto igual a 77 graus. Feito isso, ao realizarmos os cálculos, chegamos na equação final, que representa a função de aquecimento do objeto nas determinadas circunstâncias em função do tempo. Então, achamos a temperatura em função do tempo é igual a 580 menos 559 vezes E elevado a menos 0,105 vezes o tempo, que representa o movimento. Primeira medição da água com gelo, 0 grau. Segunda medição da temperatura da água com gelo. Terceira medição da temperatura da água com gelo. Quarta medição da temperatura da água com gelo. Medição da temperatura do corpo de prova antes de ser mergulhado para o resfriamento. Primeira medição da temperatura do corpo de prova após 1 minuto. Segunda medição da temperatura do corpo de prova após 2 minutos. Terceira medição da temperatura do corpo de prova após 3 minutos. Quarta medição da temperatura do corpo de prova após 4 minutos. Quinta medição da temperatura do corpo de prova após 5 minutos. Sexta medição da temperatura do corpo de prova após 6 minutos. Sétima medição de temperatura do corpo de prova após 7 minutos. Oitava medição da temperatura do corpo de prova após 8 minutos. Da mesma forma que foi feito anteriormente, fizemos o cálculo teórico da lei de resfriamento de Newton para fazermos a comparação com o resultado prático. Para isso, utilizamos a lei de resfriamento de Newton, que é a mesma usada anteriormente, que é a variação da temperatura sobre o tempo é igual a uma constante vezes a temperatura do objeto menos a temperatura do meio. Para isso, utilizamos a temperatura inicial igual a 21 graus e a temperatura no tempo 1 igual a 7 graus. Feito isso, fizemos os cálculos
e chegamos na função temperatura em função do tempo é igual a 21 vezes E elevado a menos 1,098 vezes o tempo.